susterá diante de ti todos os dias da vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que o servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda, mas prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro dessa lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, então prudentemente te conduzirás. Versículo 9: Não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde Glória a Deus.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Quando o copeiro sobe, não se precisava de governador. Se ele lembrasse de José naquele exato momento, José seria escravo, José estaria lá para lavar a louça, não para governar. O tempo do Senhor é necessário para colocar as coisas no devido. Glória A a Bíblia Deus. vai dizer então que ele chama José, ele limpa José, dá banho em José. Ele começa a falar com José e José interpreta o sonho. José agora é governador do Egito. José agora ele vai governar. Mas o que me chama a atenção é que o Senhor é Deus de detalhes. Ao meu ver, a promessa não se cumpre quando José se levanta ao trono ou ao governo. Para mim, a promessa se cumpre quando José está diante dos seus irmãos e eles estão de joelhos na frente de José. Aleluia, Jesus. Por que isso, meu? Porque Deus é o Deus de detalhes. O sonho era o sol e as estrelas diante dele, de joelho, e os peixes se inclinando. A promessa não se cumpriu quando ele foi governador, se cumpriu quando os irmãos estavam na sala de joelhos. Glória a Deus, aleluia. Senhor, eu não sei o que o Senhor te prometeu, eu não sei o que o Senhor te falou, mas deixa-me dizer, o Senhor vai cumprir a promessa da sua história. Glória a Deus. Detalhes que ele prometeu. Glória a Mais nem menos, mas sim os detalhes. A Bíblia diz que Israel vai morar na terra de Gósen. O povo cresce, o povo é escravizado. Mas Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés cresce no Egito. Moisés é conhecido, tem sabedoria. Moisés tem tudo que o homem queria ter naquela época, conhecimento. Mas existia um chamado na vida de Moisés. Deus permite que Moisés vá para o deserto. Por quê? Porque o deserto é a escola do Senhor, onde Deus vai se mostrar a Moisés. E quando ele se mostra na sarça ardente, ele vai dizer: Moisés, eu te escolhi. Moisés, eu te chamei para libertar o povo. Moisés começa a dizer: eu não sou capaz, eu não consigo, eu não sei falar, eu não sei fazer. Mas Deus não escolhe os capacitados, mas Deus capacita os escolhidos. Glória a Deus. Moisés se levanta junto com Arão e vai libertando o povo. A primeira, a segunda, a terceira, a 10ª praga, ao ponto que Faraó liberta o povo. O povo está diante do Mar Vermelho. Há Faraó atrás, há o mar à frente, há murmuração do povo. Mas Deus diz: Moisés, toca nas águas. E quando Moisés tocou nas águas, o mar se abriu, o povo passou em seco. Miriam começa a adorar o Senhor, dizendo: só o Senhor Glória a é Deus. Deus. Ela começa a dançar, salmodiar, porque o livramento foi grande. Então o Senhor vai começar o seu projeto no deserto. E lá o Senhor dá leite, lá o Senhor faz o povo virar uma nação. Lá o Senhor trabalha, lá tem maná, lá tem água. Lá o Senhor fala com eles. Lá o Senhor entra e está no meio deles, no tabernáculo. Lá o Senhor trabalha, mas existia uma promessa. E qual era a promessa? A terra que manda leite e mel. A terra que o Senhor prometeu. Eles começam a caminhar, eles começam a batalhar, eles começam a chegar perto da terra. E quando eles estão perto da terra, o Senhor chama Moisés, dizendo: Moisés, sobe o monte. Aleluia, Jesus. Eu te usei. Moisés, até agora você trabalhou comigo. Sobe o monte. Então ele sobe o monte e diz: Moisés, olha para frente. Ele diz: olha, está vendo ali? Está vendo aquela terra? É a terra que eu prometi aos filhos de Israel. Mas Moisés, eu tenho uma notícia a você. Você não vai entrar na terra, Moisés. É, Jesus. Vai lá, desce e consagra Josué, porque ele vai tomar o seu lugar. Então Moisés desce-se, consagra Josué e sobe, o Senhor leva ele. E Aleluia. agora entramos nos livros de Josué, no capítulo 1. Glória a Deus. O livro de Josué é para que nós possamos compreender ao momento de luto. Moisés, um dos maiores líderes do povo de Israel, é morto. Ou o maior líder do povo de Israel, no momento, é morto. Há do povo dor, há do povo luto, há choro, há lágrimas, há feridas, porque o líder do povo já não está entre eles. E há um questionamento dizendo: e agora, Senhor? E agora o que vai ser desse povo? E agora o que vai
Deus. Josué está completamente de pé, está apto para ouvir a voz do Senhor. E a ordem do Senhor é: não se afasta de ti a palavra que eu dei, não afasta de ti a lei que eu dei, para que você prospere na terra que eu vou te dar. Então Josué começa a se levantar, começa a organizar o povo, e ele começa a marchar, porque a ordem era: Josué, se levanta que a promessa vai se cumprir. Glória a Se Deus. levanta que as promessas vão se cumprir. Mas eu fiz a introdução dessa mensagem e eu quero trazer algo de Deus para você nessa noite. Aleluia, Jesus. Eu vim falar com Josué aqui que tem promessa de Deus. Eu vim falar com Josué aqui que ouviu aquilo que o Senhor falou para ele desde a infância. Eu vim falar com Josué que sabe que tem algo que Deus vai fazer na sua história. Aleluia. Mas nesses últimos dias a dor tem tomado conta da sua história. Nesses últimos dias a lágrima dos seus rostos. Nesse último dia questionamento do Senhor. E você tem questionado a Deus dizendo: Deus, o que será da promessa que o Senhor fez para mim? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu vim falar com Josué que caminhou e chegou o momento da sua história que a dor tem tomado conta do peito, que as lágrimas têm atrapalhado o sono, que as dores do peito, que o sangramento do seu peito. Eu venho falar com Josué que sabe que tem uma promessa, mas está dizendo: Deus, eu não aguento mais, o que será de mim? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: ei, Josué, a promessa ainda está em pé. Glória a Deus. Ei, Josué, apesar da sua dor, eu tenho sondado o seu coração. Glória a Apesar Deus. das suas Aleluia. lágrimas, eu tenho visto a aflição. Apesar da dor do seu peito, eu tenho visto que você tem passado. E eu vim aqui essa noite para lhe dizer: não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de desistir. Glória a Deus. Glória a Deus. Talvez como Josué, você aprendeu, você caminhou, você cresceu. Mas nesses últimos dias da sua história você tem questionado a Deus, dizendo: Deus, até quando? Até quando a minha família vai continuar assim? Até quando no trabalho vai continuar assim? Até quando parece que o ministério não vai andar? Aleluia. Até quando parece que as promessas não vão se cumprir? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: eu ainda estou no controle da situação. Glória Eu a ainda Deus. estou sondando a sua casa. Eu ainda estou sondando a sua família. Eu ainda estou sondando os seus passos. E não é tempo de parar. E não é tempo de entregar. É tempo de marchar, porque a promessa vai se cumprir. Aleluia, Jesus. O que me chama a atenção, pastor, é que Deus permite que coisas morram para nos transformar. Como assim, Mel? Que história que é essa? Como assim Deus permite que coisas morram para nos transformar? Enquanto Moisés era vivo na terra do Egito, Josué era apenas um menino. Enquanto Moisés era vivo no deserto, Josué era apenas um soldado batalhando. Enquanto Moisés era vivo, Josué era apenas um auxiliar dele, um aprendiz. Mas agora Moisés está morto. Josué não é mais menino, Josué não é mais soldado, Josué não é Aleluia. mais auxiliar. Josué agora é líder. Deixa eu te dizer algo, eu vou explicar isso para você. Aquilo que morreu na sua história, aquilo que morreu nos seus dias, não é para te destruir, não é para te matar, é para mudar a sua história. Muitos conheciam você como derrotado, mas vão conhecer você como vencedor, porque você não vai desistir, você não vai parar. Deus vai mudar a sua história. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como Josué, Deus está te levantando nessa noite. Glória a Deus. Apesar das lutas que você tem passado,
apesar de tudo que você tem sofrido, apesar dos questionamentos que você tem feito a Deus, dizendo: Deus, e agora? Mas Deus me trouxe aqui para te dizer: calma. Aleluia, Jesus. Calma, que tudo que está acontecendo é minha permissão. Calma, que eu vou mudar a história que eu planejei para você. Josué começou a olhar e ver um povo desanimado, triste, abatido. Mas ele precisava se levantar, porque a promessa não depende das pessoas. A promessa depende de mim para que ela aconteça, porque a promessa o Senhor já fez. As pessoas não precisam acreditar, mas você precisa acreditar que Deus vai cumprir a promessa. Aleluia, Jesus. Não, as pessoas não precisavam acreditar em Josué, mas Josué precisava acreditar que Deus ia cumprir aquilo que ele estava falando. Então, eu vou te dizer: levanta sua cabeça. Eu sei que está doendo, eu sei que está chorando, eu sei que machuca, mas Deus não erra em suas escolhas. Se Deus escolheu você, é você que Ele vai usar, é você que Ele vai levantar. Ei, Josué, levanta a sua cabeça. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O Senhor vai cumprir promessas nessa noite, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. porque você não desistiu de caminhar. Só você entende a dor do seu peito. Só você sabe as lágrimas que você tem derramado. Só você entende quantas das vezes você fecha a porta do seu quarto, dobra os seus joelhos, e quando você vai orar não sai nenhuma palavra, mas as lágrimas não param de rolar. Só você sabe quando você chegou aqui dizendo: Deus, me dá forças para caminhar mais um pouco. Senhor, me ajuda a caminhar mais um pouco, porque eu não suporto mais, eu não aguento mais. Mas Deus não perdeu o controle da sua história. Glória a Deus. Chorando naquele barco, Ele viu a dor no seu peito naquela noite, Ele viu o seu questionamento, mas Ele viu que você também não desistiu, Ele viu que você também não se entregou, e está dizendo nessa noite: eu vou cumprir a promessa que eu fiz. Se prepare, que a promessa vai se cumprir. Se prepare, que a história vai se realizar. Aleluia. E a pergunta é: qual o segredo para que Josué conquistasse tantas as coisas? O segredo da vida de Josué está no versículo 8, que o Senhor diz: não se afaste da tua boca o livro dessa lei. Glória a Deus. O segredo para que eu e você alcançamos a promessa que Deus tem na nossa história é a palavra do Senhor. Glória a Deus. O segredo para que eu e você alcançamos aquilo que o Senhor prometeu é estar alicerçado naquilo que o Senhor deixou escrito e naquilo que Ele prometeu para você. O que fez Josué vencer, o que fez o povo vencer, é acreditar nas promessas que o Senhor tinha feito. Foram batalhas difíceis, foram momentos complicados, mas o povo não perdeu a oportunidade e sempre estava ouvindo a voz do Senhor. O Senhor está dizendo nessa noite: eu vou realizar promessas, Glória a Deus. porque você tem acreditado naquilo que eu falei. Aleluia, Jesus. Eu vou mudar sua casa, vou mudar sua família, vou mudar seu ministério, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. porque eu tenho aquilo que você acreditou. Eu vou dizer mais uma vez, e lembre-se disso: Deus não erra em suas instruções. Glória a Deus. Talvez você está se sentindo incapaz, talvez você está dizendo: eu não consigo. Mas Deus nunca escolheu capacitados, mas Ele está capacitando você. E para eu terminar nessa noite, a Bíblia nos diz que Josué coloca o povo em pé. Ele fala os levitas ir à frente. Ele pega a arca. Ele faz o povo ficar em fila. Ele organiza o exército. Ele enxuga a lágrima do povo. E na primeira oportunidade, quando eles começam a marchar, o mar se abre de novo.
Glória a Deus. O que o Senhor está dizendo? Se você não desistir agora, se você não parar agora, você vai ver aquilo que eu vou fazer na sua história. Aleluia, Jesus. Glória a Você vai Deus. ver aquilo que eu prometi para você. Então é hora de levantar a sua cabeça. É hora de marchar de novo. É hora de ouvir a voz do Senhor e ver os milagres acontecendo na sua história. Glória a Deus. E Josué, levanta, tem bom ânimo, porque a promessa vai se cumprir. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Levanta, tem bom ânimo, porque eu estou no controle da sua história e eu vou mudar ela. E lá do outro lado você vai cantar, valeu a pena, porque o Senhor é fiel. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu quero que você saiba com essa certeza. Deus vai cumprir a promessa da sua história. Aleluia. As lutas não vão fazer você parar. As lágrimas não vão fazer você parar. As dores não vão fazer você parar. O tempo de hoje é marcha, porque a promessa vai se cumprir. O mundo vai acabar e o tempo de cantar chegou. Glória a Deus. História. E eu agradeço